Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Olhar Internacional e hoje temos aqui mais uma vez um convidado. Vocês já me ouviram falar aí do Caio muitas vezes aqui quando eu falo de cidadania italiana e agora o Caio está aqui com a gente, né, para falar sobre esse assunto, né? A gente vai falar bastante aqui sobre uma recente reportagem da TV italiana, o canal italiano Rai, que questionou a questão da cidadania italiana por descendência. Né? A gente vai falar sobre isso também. Será que seria o fim da cidadania italiana para brasileiros, para argentinos, para descendentes? Né? Será que vai sofrer alguma modificação? O que será que vai acontecer? Né? Vamos falar sobre tudo isso e um pouco mais aqui com o Caio. Caio, eu vou pedir para você se apresentar aí, falar um pouco do seu trabalho aí para o pessoal que ainda não te conhece. Fala onde você está na Itália também, por favor. Olá, Rafael. Pessoal, eu sou o Caio, estou aqui em Torino, sou advogado no Brasil, em Portugal e aqui na Itália como avvocato stabilito. O meu trabalho ele é voltado majoritariamente ao reconhecimento da cidadania italiana. É uma grande satisfação falar com vocês, falar com o Rafael mais uma vez. E vamos enfrentar esse tema aí agora, dessa grande matéria da RAI que está dando o que falar aí em todo mundo da cidadania italiana. Então, Caio, você pode resumir para a gente do que se tratou essa matéria? Para quem está por fora, para quem não ouviu falar da matéria, não sabe o que está acontecendo, como que você resumiria aí essa matéria? Bom, vamos lá. Primeiro, a RAI, ou RAI, é uma emissora italiana estatal, né, que, enfim, tem a sua grade de programas, e um programa, né, que chama Presa Direta, né, ele fez uma série de reportagens abordando a questão da cidadania italiana por direito de sangue e fazendo ali uma abordagem, dizendo, né, dando a entender que, olha, existe um contingente enorme de processos, enfim, e que essas pessoas no Brasil, aí é o que tudo indica, ele dá algumas exceções, mostra o pessoal no sul do Brasil, mas foca mais na questão de que o pessoal estaria aí só querendo pegar um passaporte e não necessariamente teria algum vínculo com a Itália, ou teria intenção de vir à Itália. E, em contrapartida, mostra ali que a lei, né, dá a entender que a lei poderia olhar para o outro lado, que são de imigrantes que estão aqui, que não têm o direito de sangue, de obter a cidadania, porque eles moram aqui de forma legal já há muitos anos, e para eles, né, seria mais difícil. Então, assim, mostra essa realidade, mas, ao meu ver, assim, com um tom pejorativo, no sentido de colocar um pouco um contra o outro. E são várias matérias. Uma, ela fala ali, por exemplo, da questão do que está por trás desses, boom de passaportes, que da onde é que estão pedindo tantos passaportes, e aí mostra o Brasil, vão lá na fila do consulado, entrevistam as pessoas, tentam ali até um pouco ridicularizar, para querer mostrar, poxa, mas você não fala italiano, você não é italiano, você sabe onde fica tal lugar na Itália, né? Depois ela mostra ali, faz ali uma reportagem no sul do Brasil mostrando as pessoas que conservam, sim, né, a italianidade, como eles dizem, e depois mostra as pessoas que estão nessa situação, que não conseguem se regularizar e ter cidadania, né, elas têm visto, mas não têm uma cidadania mesmo, originária, enfim, italiana. Então, basicamente, os episódios, eles tratam sobre isso, Rafael. Pois é, muitas pessoas aí falando disso, agora chegou a nossa vez, e Caio, o que você achou, assim, vendo assim da parte técnica, com seu conhecimento, o que você achou aí dessa matéria da RAI? Vamos lá, Rafael. É um pouco até difícil dissociar essa parte técnica da parte política, porque, na verdade, a gente vê que a lei, ela está ali tergiversando entre todos esses temas, né? Ela não vem desacompanhada. Primeiras coisas que eu acho que a gente tem que parar para racionalizar e para entender que ninguém está falando. A matéria, eu acho que ela é muito genérica, tá? Ela mostra, assim, uma visão de que todo brasileiro, então, quer o passaporte, ele não está nem aí para a Itália, e ele só vai ter ali um sentimento de tirar algum proveito, ele não quer saber. Pode ser que, ok, existam pessoas assim, como existem diversos brasileiros, como eu, e milhares e milhares que já estão aqui na Itália, que empreendem, que vivem a vida. Eu vou falar a opinião pessoal, nunca abri um jornal aqui, abri entre aspas, e vi, brasileiro esfaqueou alguém, brasileiro... Não, sempre pessoas, até falei, já com o Rafael, tem a via Giuseppe Garibaldi aqui em Torino, e você anda nessa via e, assim, você acha um comércio de açaí, depois um que vende coxinha, depois um que tem um restaurante de uma churrascaria, e sempre lotado de brasileiros e italianos, e assim, enfim, né? E também, de um lado, mostrando, como fosse, assim, todos os imigrantes que não são descendentes de sangue, eles sim amam a Itália, integraram essa cultura, estão aqui. Existe parte problemática que todo dia a gente vê no jornal, não sou eu que estou falando. Mas o ponto principal Rafael, acho que assim, primeiro, da parte técnica à parte política.
Primeira coisa, não existe esse confronto que a matéria, de forma bem genérica, tende a colocar, que é, olha o que acontece em detrimento dessas pessoas que nasceram aqui. Perfeito, essas pessoas podem, né, ter uma mudança positiva, uma mudança na lei, mas não significa que elas precisam atacar os italodescendentes e um dos dois tem que vencer. A lei, ela tem espaço para caber ambos. A Itália está precisando de gente nova. Então, cria-se ali uma briga entre ou você está de um lado ou de outro, quando na verdade deveríamos todos olhar para o governo e falar: ei, eu que vivo aqui e pago impostos, eu mereço, eu não tenho problema com o ítalo-descendente e vice-versa. Eles que são descendentes têm uma questão histórica aí do Brasil ter acolhido e dado cidadania a milhões de italianos, né, no passado, que também não falavam português e também o governo brasileiro, inclusive, pagou a passagem de muita gente, fez esses contratos, uma coisa polêmica que ninguém fala, né, nessas matérias. Todos nós podemos ter, porque eu acho que assim, Rafael, o que eles, aí entrando na parte técnica e política de novo, o que eles não estão falando é que assim, eles podem mobilizar tanto italianos quanto os cidadãos que são extracomunitários, que eles falam aqui, de países, por exemplo, africanos ou de países árabes, para brigar contra essas pessoas, vamos dizer assim, né, esses italodescendentes, é injusto, vamos acabar com isso. Mas a Itália não está garantindo que ela não vai acabar com o dos brasileiros e não facilitar para eles. Eles podem ser, inclusive, utilizados ali para votar como uma força popular e depois a Itália fechar a mão para os dois. Isso é um absurdo, é uma coisa que pode acontecer. E mais, viu, Rafael? Tem uma proposta, tá? Misturando essa parte técnica. Tem uma proposta do Tajani, que é o vice-presidente, que ela diz algo, né? Que, olha, se você tiver, né? Se você, isso, pelo menos ele fala que é daqui para frente, se ele aprovar a lei. Se você for um italiano, mas seus pais, ainda que italianos, pais, né, avós ou bisavós, tiverem nascido no exterior, você não é automaticamente italiano. Pois bem, se isso passa, então a gente tem, por exemplo, uma italiana que ela nasceu na França, porque a mãe dela estava lá viajando, ela estava na França em férias, um mês de férias, aconteceu de nascer na França. Ela nasceu fora da Itália. Se ela tiver um filho, e o filho, ela foi fazer um intercâmbio na Suíça, quer dizer, então essa criança não vai ser mais italiana? Então os próprios italianos podem ter problemas desse no futuro. Olha que loucura. Por quê? Se você é filho de italiano que nasceu no exterior. E o que vai ter que ser feito? Falar italiano. Então vamos supor que você, que é um italiano, que sua mãe estava na França, italiana, teve um filho, e aí esse filho nasceu no seu intercâmbio na, sei lá, Suécia. Você simplesmente vai ter que depois esperar de falar italiano? Enfim, então é muito cuidado, né? Estão usando o povo como, vamos, isso é ótimo, mas a gente tem que ver também esses pontos técnicos. Isso pode prejudicar mais do que só os italo-descendentes. Sim, é difícil criar uma lei perfeita, né? Parece que você vai ajudar um lado, atrapalhar por outro lado, né? Exato. Eu vejo aqui também um falso equivalente e um falso dilema também com essa questão. E você falou aí do falso dilema, né? Que não precisa ser assim, né? Ou aos ítalo-descendentes, o cara que teve um bisavô italiano, ele vai ter direito à cidadania, e a família de imigrantes do Marrocos, que tem um filho, não vai ter direito. Ou vice-versa, eles têm direito e o brasileiro não. Você pode dar o direito para os dois. Né? Então a gente tem um falso dilema, ou um ou outro. Não precisa ser assim. Né? Agora, o falso equivalente que eu vejo aqui também, e que é um assunto complicado, já falei disso aqui em vários vídeos, e já peguei experiências de pessoas morando na Itália e tendo problema com algumas nacionalidades que estão entrando assim de forma muito numerosa, ilegalmente, né, muitas vezes de bote. A Itália é um ponto de entrada e dessa imigração ilegal, a maioria são homens, muitos, claro, sempre tem aquele que só quer uma vida melhor, vai se adaptar, tem famílias que chegam, que até um certo ponto temos que acolher, mas tem um pessoal problemático também, e que isso já vem há muito tempo criando problemas. Eu até vi ontem uma notícia de que até grupos de, tipo, como que fala, de justiceiros. O artigo 52 chama. Assunto, né? É legal você falar. Sim, existe mesmo. Então, é uma coisa complicada e que quando você toca nisso, ninguém quer tocar porque, é xenofobia. Mas, cara, como que a gente toca nesse assunto? Até quando eu falo aqui, o pessoal fala que eu não gosto de imigrantes, sendo que, tô o tempo todo aqui falando, pessoal, olha, países para você morar, imigrante, faça isso, vá nesse país, eu fui imigrante, eu tô aqui viajando. Pelo contrário. Tanto que muitas vezes até alguns portugueses comentam o contrário dos brasileiros, falam, não queremos mais imigrantes aqui, enquanto que eu tô falando, venham. Só que a questão é que eu falo, que venham os bons, né? Aí tem que ter uma lei também para, sabe, essa tolerância que tem a criminalidade, a pessoas que chegam, às vezes, de bote, sem passaporte, sem nada, a gente não sabe a procedência. Isso é uma coisa que a União Europeia tem que tomar mais cuidado, né? Porque isso não vai terminar bem. Então, aí que eu vejo que é um falso equivalente. O pessoal coloca tudo no mesmo balaio.
a família de marroquino que está lá trabalhando, que são honestos, que tiveram filhos, que vão para a escola, que falam italiano, é a mesma coisa que o cara que chegou ontem legalmente de bote e que acabou de assaltar uma velhinha à faca. É a mesma coisa, tudo imigrante. Não é, pessoal, não é a mesma coisa. Tem o bom e tem o mal, tem que fazer essa diferenciação. Né? Então, cuidado com essas duas falácias aqui, ó, o falso equivalente e o falso dilema, né, que a gente tem que tomar cuidado aí, usar um pensamento crítico para também não cair nessas narrativas fáceis aí, que é o que parece que o que eu senti aí vendo essa reportagem. Eles tiveram alguns pontos interessantes, eles mostraram as crianças na escola, que são filhos de imigrantes, que falam italiano, sim, concordo, mas também, pô, eles meio que desmerecendo ali os brasileiros na fila do consulado, isso conflita com, né, o que o Caio acabou de falar sobre a dívida histórica da Itália, não é nem do Brasil, tá? A gente está falando da dívida histórica da Itália, que os italianos foram recebidos, italianos pobres, que não falavam português, e que quem pagou a passagem? Eu nem sabia disso. Teve um período que eles eram custeados com o poder público brasileiro. Então, o Brasil ajudava nisso, o Brasil fez contratos, tá? Não é que, assim, dá uma falsa ideia de que o italiano aqui fala, cansei, vou lá para o Brasil. Não, tinham contratos de imigração, coisas extremamente controladas, é por isso que a gente acha os documentos. Tá? Que outra fake news que eles ficam difundindo, e muitos italianos caindo nessa falácia de que, assim, esses brasileiros usam documentos todos falsos. Ok, então os juízes italianos, eles dão cidadania para pessoas que têm documento falso? Todo mundo está no grande complô? E não, assim, por isso que se acham os documentos, porque também isso foi feito de forma muito organizada. E o Brasil fez o quê? Ok, eu vou conceder cidadania para todas essas pessoas, mesmo sem falar o idioma, mesmo sem nenhuma link cultural, porque que link cultural tinha a Itália com o Brasil, que era um país que tinha a ver. Então, meio que quem fez essa lei, não se enganem, assim, nenhuma lei, ela nasce de uma forma técnica, ela tem sempre uma política pública por trás. Então, a política pública era essas pessoas, num movimento extremamente vergonhoso para a Itália, muita gente não quer falar a verdade, mas eles têm sim, uma coisa vergonhosa dizer que milhões de cidadãos foram embora. Temos orgulho desses cidadãos? Temos, mas não podemos fazer, como uma opinião pessoal, façamos os eventos que a gente faz no Brasil, mas exaltemos muito orgulho a esses cidadãos, muito mais do que a Itália, que estava mal nessa época. Os bravos cidadãos italo-descendentes, né? E, enfim, né, essas pessoas foram iludidas, tá? Isso ninguém conta também. Muita gente ia lá e falava, olha, isso daqui, você chega lá no Brasil, vai ter tudo fácil, é um país de muita riqueza, já tá tudo pronto, fiquem tranquilos, vocês estão aí passando necessidade. Aí essas pessoas chegavam e falavam, meu Deus do céu, não tem nada aqui, a gente vai ter que construir isso. Entendeu? Então, assim, outros pontos também técnicos, Rafael, ok, a discussão, como você bem disse, ela é totalmente legítima, e que o governo entenda que ele vai dar só para filhos, que ele vai mudar totalmente a lei, que ele faça o que ele quer fazer. Mas a lei hoje não prevê pagamento de imposto de renda, como alguns italianos falam, porque faz eles pagarem imposto. A lei não fala sobre imposto, não fala sobre falar italiano, não fala sobre saber sobre a cultura da Itália. A lei simplesmente diz para você demonstrar nascimento, casamento, óbito italiano, até chegar em você. Poxa, mas essa lei é horrível, vamos mudar. Não tem problema. Se as pessoas hoje estão cumprindo a lei tem que ser cumprida por todo mundo que está envolvido e não podem criminalizar essas pessoas, dizendo que isso nossa, tá fazendo... Não tem nada de errado, é a lei. Ponto. A gente muda, tá bom, daqui para frente a gente faz diferente. Mas não mostrar que as pessoas estão fazendo algo errado. O meu entendimento, Rafael, é assim, pode ser até mais triste, é muito mais legal quando a gente fala com alguém que fala, poxa, e ela dá aquele valor para a cidadania. Mas o meu entendimento o que a pessoa faz com o direito dela, dentro da lei, é um problema dela. O italiano também, ele pode ir embora da Itália, como 100 mil italianos no último ano deixaram a Itália, jovens. Italianos nascidos na Itália, filho de pai e mãe. Vamos tirar a cidadania? Não, é o direito deles. O país não tem que obrigar ninguém. Se as pessoas gostarem do país, eles ficam. Entende? Esse é o meu entendimento. Exato. E muitos brasileiros também vão embora do Brasil, né? São alguns Exatamente. Fora, né? Que tem cidadania brasileira que estão fora, né? Então é liberdade, né? Nem Brasil, nem Itália, como, sei lá, uma Coreia do Norte que vai proibir o cidadão de sair. Se o país isso, a cidadania é para a vida. Veja bem, o cara que hoje ele pegou o passaporte italiano pensando, eu só quero ter visto, entrar sem visto para ir para Disney. E muitos querem isso. Eu falo, pô, pessoal, isso é igual você, sei lá, você quer ter uma coisa tão poderosa, uma coisa com tanto valor para fazer algo tão simples, né? Acho que não é uma boa ideia, mas a pessoa ela pode não ver isso hoje. Só que cidadania não é 1 ano, não é 2, é pra vida. Pode ser que daqui 10 anos o cara pense, pô, calma aí, cara. Eu tenho, assim, um patrimônio, né? Cidadania é isso. Eu acho que é um patrimônio pessoal, familiar que você tem. Hereditário, inclusive. Passar pros meus filhos. Nossa, tem uma história. Um bisavô meu teve que, sei lá, entrar num navio
arriscar a vida e tal, que muitas pessoas morriam, né, na época, pô, não tinha a saúde que tem hoje, né, o cara teve que trabalhar ali, pegar enxada e trabalhar na terra ali para agora eu ter isso aqui, né, então a pessoa pode não valorizar agora, mas pode ser que no dia no futuro ela vai valorizar isso. Exato. Né? Mas, enfim, eu acho que assim, mas é para isso. A gente pode até questionar, falar, poxa, gostaria, seria desejável que você tivesse esse sentimento. Mas eu acho que a gente entra numa esfera muito psicológica. Não acho que cabe a mim, como advogado, mais do que garantir o direito das pessoas, o que a lei prevê, aos juízes, ao Estado. Ele faz isso. Poxa, mas agora a lei mudou. Bom, muda a lei, mas enquanto isso é a lei, eu acho que não cabe ao Estado fazer julgamentos para quem está fazendo, cumprindo o que a lei manda. Só existe, como eles falam muito, né? E aí umas matérias, aquela coisa, né? Vende-se cidadania. Ninguém vende cidadania. As pessoas pagam alguém porque ninguém consegue fazer sozinho. Você, eu, todo mundo, em algum momento, quando vai atrás disso, fala: caramba, para isso daqui, eu sinceramente não posso. Seja por não ser advogado, seja depender de cartório, de comune, de assessor, de qualquer jeito, porque é difícil, entendeu? Então é a mesma coisa que a gente falar: poxa, eu vou contratar alguém, um advogado tributarista, um contador, sei lá. Poxa, tá vendendo. Não, é difícil, eu não sei fazer sozinho. É só isso. Isso passa pelo crivo de um juiz. Não é que você junta meia dúzia de documentos falsos, como eles estão dando a entender, e é uma farra. Não é uma farra, né? A gente sabe que é uma coisa muito séria. Sim. Mas é algo que, ainda assim, potencialmente milhões de brasileiros têm direito. E argentinos também. E americanos, né? Muitos não olham para isso, né? Mas muitos australianos, americanos também têm esse direito. E há muitos também correndo atrás. Eu vejo aqui muitos canais também em língua inglesa falando de diversificar, ter um segundo passaporte, né? E muitos também têm esse direito, né? Que, claro, o Brasil, por ter um poder de compra menor, o brasileiro muitas vezes quer ter um poder de compra maior, sair do problema da violência, que não é um problema pro australiano, pro americano, né? Mas muitos também, para poder viajar. Quando eu morava na Austrália, cara, todo australiano sonhava em viajar para a Europa, era o que muitos queriam. Eu não sei porque o australiano adora a Itália. Cara, é bizarro isso. Então, muitas pessoas também desses outros países estão resgatando aí as suas origens, né? Agora, ainda assim, eu sempre falo aqui que a Itália tem uma porta muito aberta, né? Porque não tem limite de geração. Tem um motivo histórico para isso, né? Tem até uma dívida histórica da Itália. Mas a questão é que agora, cara, se você encontrar um ancestral seu de 1880, você poderia conseguir sua cidadania. Até eu vi uma postagem de vocês, lá no Instagram de vocês, no De Volta à Itália, que uma brasileira reconheceu sua cidadania através de um ancestral que nasceu em 1790, algo assim, né? Porque se ele nasceu nessa época, mas ele morreu depois da unificação da Itália, então ele nasceu, não era italiano, que não existia Itália unificada, mas quando ele morreu italiano. Então, pronto, os descendentes, os descendentes teriam direito. Exatamente. E essa porta continua aberta. Né? E assim, é a lei, isso que eu falo. Aproveitem, cara, é uma coisa legal que você pode ter direito. 1 a cada 5 brasileiros tem, né? E o Caio está aqui para ajudar vocês com isso, né? Não só ajudar quem já sabe de onde vieram os bisavós, os trisavós, mas também quem ainda não sabe, a pessoa que suspeita, ouviu falar que, pô, teve um nono que eu não conheci, mas que veio da Itália. Será? E aí o Caio pode também ajudar vocês com isso, né? Acho até, Rafael, uma pergunta que praticamente todo dia eu respondo, tá? A pessoa fica muito perdida. Mas e aí, como é que eu começo a pesquisar isso? Porque um cenário muito comum é o seguinte, então tem, por exemplo, você, Rafael, e você fala assim, poxa, eu acho que eu tinha alguém ali para trás, se é bisavô, trisavô, para onde eu começo? Um bom começo que a gente sempre fala, e a gente nem cobra para dar essa resposta a princípio, pega ali um documento do seu avô, de preferência o nascimento do seu avô. Então vamos supor que o seu avô paterno é aquela linha que você desconfia que tem um trisavô, por exemplo. Nesse documento, por que ele é muito completo? Ali ele vai ter o nome dos pais do seu avô e dos avós do seu avô. Então a gente vai ter dados dos seus trisavós, paternos e maternos, em um documento só. Se for para aparecer alguém que veio da Itália, nessa altura já vai aparecer. Então você acaba emitindo um documento e de repente já, opa, aqui tem. Ou, infelizmente, aqui não tem, mas enfim, já é uma dúvida assim que muita gente tem. Sim, foi assim que eu descobri. E na época eu nem fazia ideia, cara, porque eu não sabia que ia, assim,
que não havia limite de geração, né? E tem essa questão também que muitos ainda se confundem, né? Se a descendência de homem ou de uma mulher, né? Que tem aquela lei que proibia a mulher de passar a cidadania, que só mudou em 48, né? Que é o meu caso, né? Eu também esbarrei nessa lei, né? No meu caso, então, eu fiz via judicial, né, lá em 2017. E foi um trabalho, hein? Eu tive que ligar para... Cara, eu liguei para o cemitério lá em Porto Alegre, procurando, né, a mãe da minha bisavó que tinha sido enterrada lá, né? E eu tinha lá o nome, só que não aparecia. Eu falava, tenta esse nome aqui, Conceição, tenta o nome italiano, Concheta, tenta Conceição com C, com S, e não aparecia. Aí tenta Conceição Escapelato, que era o nome dela, e não aparecia. Só que aí a última tentativa, eu acho que abreviaram, acho que ficou Escapelato Castilhos, porque ela pegou o sobrenome do marido. Então mudou um pouco, né? Então eu tive que tentar 3 ou 4 combinações de primeiro nome, português, italiano, e abreviação e nome casamento, né? Que ela adquiriu depois do casamento. Então, assim, você tem que fazer meio que um trabalho de detetive, né? Então, assim, teve todo um trabalho. Para encontrar depois a certidão dela na Itália foi bem difícil. Isso foi em 2016, 2017. Eu nem tinha todo o dinheiro na época, né? Mas a gente dá um jeito, né? Então, o pessoal que hoje fala que não tem dinheiro, cara, eu também não tinha na época, né? Então, assim, mas é uma coisa para a vida. Hoje, tenho passaporte italiano, tenho brasileiro e, cara, daqui 10, 20 anos, 30 anos, se eu continuar vivo, eu vou continuar tendo aí esse patrimônio familiar. E tem uma questão, Rafael, como você bem disse, né? Você foi atrás disso. Quanto mais cedo as pessoas acordarem, não estou falando aqui como sabe, um terrorismo, mas hoje é a realidade. Hoje, infelizmente, isso é a realidade. Por quê? Porque já houve muitas dificuldades que foram implementadas que não existiam. Então, assim, cada vez mais caro. Recentemente aumentaram mais taxas de uma hora para outra e assim, deixando todo mundo ali de calça curta. Por quê? Porque simplesmente eles falaram, é bem difícil mudar essa lei, talvez demore. Tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos criar mecanismos que, enfim, vamos tornar mais caro, vamos criar mais barreiras, vamos fazer com que antigamente era muito mais fácil montar uma pasta e juntar os documentos. Hoje a gente já fica assim, você fala, poxa, é um misto, né? É uma angústia, para ser bem sincero, viu, Rafael? O que a gente tem vivido hoje com toda essa movimentação, o juiz que fala que a lei não é constitucional, que é com todo o respeito ao juiz, mas assim, é um delírio, é uma coisa que assim, como a lei que dá ao cidadão italiano e a nós o mesmo direito, se ela for inconstitucional, vira todo mundo apátrida na Itália, né? Ok, né? Da onde vem isso? Então a gente fica cada vez mais ali minucioso e a gente demora mais tempo para montar, às vezes, uma pasta. Por quê? Porque o medo de, em 1, 2 anos, é aquela coisa rolando, de repente o juiz fala, os juízes começam a exigir mais coisas, num cenário que a gente está vivendo. Então, assim, está ficando cada vez mais caro, eles estão complicando. As outras portas também, a gente vê em Portugal, na Espanha, cada vez também mais complicado, mais tempo. As portas estão fechando. Muita gente já acordou e falou, ok, muita gente já tem a cidadania, e cada vez as pessoas ficam ali falando, não, mas né? Talvez não mudem a lei, mas talvez se torne tão caro que a pessoa fale, caramba, mas é pesado demais, eu não consigo arcar com isso. Então, assim, enfim, essa é uma triste realidade atual. Leva também, né? Assim, esse rumor aí de que, vão mudar a lei, eu já escutava isso em 2016, quase 10 anos atrás, né, quando eu comecei a mexer com isso. E eu ficava com esse receio, pô, tem que correr, eu não tenho dinheiro, cara, tem que arrumar esse dinheiro aí, porque podem mudar a lei. Quase 10 anos se passaram, não mudou. Mas, tá levando mais tempo, pelo menos aí pro pessoal que faz tudo aí a via judicial, que é o meu caso, né, que seria... no caso, a ascendência de uma mulher... Cara, essas 2 palavras, ascendência e descendência, dão um nó no cérebro, tá? Então, às vezes eu posso confundir aí. Eu sei que significa cada um, mas tem hora que você vai falar, pô, descendência, você fala ascendência. Mas quando vem, né, quando a sua ancestral é uma mulher, aí tem essa questão da lei de 1948, que complica um pouco, aí você tem que fazer através de um advogado na Itália, que foi o meu caso. Antes, eu lembro, em 2016, estava levando aí um ano, tinha gente que conseguia em 8 meses. Eu acompanhava o pessoal nos grupos, lá no Facebook, o pessoal com um relato falando, pô, 8 meses saiu. Eu pensei, pô, legal, espero que o meu seja assim, né? Só que quando eu entrei em 2017, já veio depois de uma crise no Brasil, uma crise econômica no Brasil, né, em 2016, que muitos brasileiros começaram a correr atrás disso, então chegou uma onda. Aí eu dei o azar também de trocar de juiz, de passar o juiz... Eu não sei como fala, quando o juiz ele viu o meu caso, ele não bateu o martelo, ele falou, não, vai ter mais uma sessão.
Eu passei por 2 ou 3. Ou pode ser ou uma declaração de incompetência, quando o juiz fala que, olha, eu não sou competente, ou ele saiu ali da vara, ou ele fala, não, eu preciso marcar uma audiência e avaliar melhor, então isso acontece também, né? Pode ser que ele pode fazer essas duas condutas. E assim, não só isso, viu? Assim, hoje a gente tem visto, saíram dados aí do Tribunal de Veneza, por exemplo, coisas assim, que eu fico assim, ué, o que explica, né? Tem juízes com 5.000 casos, em que a audiência mais longe desse juiz, né, a mais distante, é para mês que vem. Tem juízes com a mesma quantidade ou menos que estão marcando audiências para 2 anos. Sim. Seria algum viés ideológico? Não posso dizer nada, mas assim, a gente vê, e é difícil explicar isso para o cliente, a gente tem passado assim um desafio, porque você fala, poxa, mas o meu caso aqui ainda assim saiu bem mais rápido, o meu que está no mesmo tribunal demora mais, entendeu? Conectou no meio, né? Sempre houve esses rumores, mas hoje eles estão tentando, hoje, essa matéria da RAI, tá? Ao meu ver, por ser uma estatal, assim, parece ser um teste para ver qual narrativa que o povo acolhe, porque o político, o poder público, ele precisa saber o que eu posso aprovar ou não posso não aprovar, que vai ter força para passar e que as pessoas estão, né? Ele vive da popularidade política, né? Isso é básico da democracia. Então, assim, hoje tem esse apoio agora da mídia também, né? Que é um poder também, né? Uma mídia do tamanho, né? Que enfim. Então, assim, é complicado, é uma situação que sempre houve, sempre foi um tema polêmico, viu, Rafael? E assim, eles poderiam ter falado então no passado, filho, não, eles quiseram criar uma lei que ela é mesmo polêmica, porque, poxa, como você falou, voltando no tema, mas de 1700, 1800, porque a lei foi feita, morreu na época, foi passando de geração em geração, a lei só fala isso, filho de padre ou madre, ou seja, pai e mãe italianos. Então, olha que coisa que parece uma loucura, mas não é. Na lei atual, se você pediu a cidadania e é pelo seu pai ou sua mãe, eles são considerados italianos, não reconhecidos, mas eles são italianos. Só não reconhecidos. Foi passando de geração para geração, porque não tem um dispositivo hoje na lei 91, 92, que é a lei da cidadania, que diga aqui, se não fizer tal ato, para por aqui. Não tem. Então ela foi passando. É a lei. É isso. Não, eu entendo. É uma coisa que eu até pensei, não, cara, acho que eu não mereço isso. Mas tá, né, lei ali. Tudo bem, tive que trabalhar, ir atrás de documento, gastar dinheiro, né, conseguir, mas realmente é uma porta muito aberta que pode mudar. Para mim demorou 2 anos e meio, né? Só que aí depois teve outra surpresa. Quando que saiu a minha sentença? Janeiro de 2020. O que aconteceu em seguida? Chegou a pandemia, então aí tudo ficou bem mais lento, demorou bem mais para fazer tudo, né? Realmente, transcrição dos documentos, pegar o passaporte e tal. Realmente demorou. Então, assim, eu tive um pouco mais de azar. E agora eu vejo o pessoal da minha família entrando agora, criando lá grupos onde, para também ficar mais barato por cabeça, né, as pessoas unem forças, né, em vez de uma pessoa só pagar tudo. No meu caso foi só eu e meu irmão, né, então foi ali tipo 6.000 euros para 2, é caro, mas se, por exemplo, tem ali pessoas, tem grupos de 8 pessoas até, né, acaba ficando mais barato por cabeça, é o que muitas pessoas estão fazendo aí. E tá demorando mais. E é isso que o Caio falou, né, juízes aí colocando a audiência para daqui 2 anos, né, é uma pena, né? Então eles estão atrasando muito. Então, assim, como o Caio disse, a lei pode não mudar, né, mas só que eles podem dificultar mais burocracias, né, mais caro também, mais tempo de espera, né, então por isso tem que correr atrás. E Caio, antes da gente encerrar, eu tenho até uma questão controversa, que acho que o pessoal aqui no canal, assim, sempre gosta desses assuntos, né. Uma vez, quando eu postei lá no Instagram, que finalmente consegui meu passaporte italiano, né, aí chegou lá um rapaz negro e comentou que isso aí é privilégio branco. E é uma meia verdade isso que ele falou, que sim, né, os italianos, né, originalmente, né, se misturaram muito com árabes, com outros povos, até no Império Romano, né, mas, né, sim, são brancos, porém, como não tem limite de geração e o Brasil é um país muito miscigenado, o que a gente vê hoje? Tem vários afrodescendentes que tiveram lá um bisavô, um tataravô que veio da Itália. Às vezes o cara nem sabe, ele olha para ele e pensa, não, eu sou negro, eu não tenho direito. Não é assim. Aí a pessoa que tá tendo um preconceito consigo mesma. Não pode, ou seja, não é bem privilégio branco, tem muitos afrodescendentes aí que têm direito. E no caso, tem 3 na minha família. Né, porque eu tenho 2 tias que casaram com negros, então eu tenho aqui 2 primos, né, 2 primas e um primo que têm direito à cidadania italiana. E são afrodescendentes, né, então, olha aí. Exatamente. Nós temos clientes, sim, afrodescendentes, temos clientes que eles têm, enfim, famílias que casaram com famílias japonesas, chinesas, então eles têm uma feição oriental e eles têm o direito.
Aí, de novo, vamos discutir? É a lei, não importa, a lei não fala sobre essas questões, isso. Porque é uma outra coisa também contraditória, duas contradições, tá, na matéria que eu penso de forma... Tá, Rafael, vamos lá. Perguntar sobre isso. A primeira é, poxa, esses italianos aí, vamos dizer assim, né, fajutos do Brasil, enfim, eles não podem ter cidadania porque eles não conhecem a cultura italiana. Primeiro, de novo, voltando, a lei não pede. Façamos uma lei nova e tudo bem, não tem problema, pode mudar, mas a lei não pede. Então, eles não conhecem a cultura, etc. Ao mesmo tempo, ok, a gente vai ter que definir o que é cultura italiana. Num país que foi dividido entre reinos, onde o piemontês, aqui ele fala, eu sou piemontês, o napolitano, ele fala, eu sou napolitano. Cada um tem um dialeto diferente, uma cultura diferente. O que é a cultura italiana? Ao mesmo tempo, porque tem essas pessoas que vivem aqui, etc e tal. Ok, como é que você vai fazer, então, para elas comprovarem que elas aderem à cultura italiana? Você vai obrigar a moça que estava lá, e legítimo, muito legítimo, todo o direito do mundo, se ela está lá e ela, enfim, tem a religião dela, mas assim, enfim, você vai obrigar ela a ser, sei lá, católica, e ir na igreja católica da Itália, porque a cultura italiana é católica. Você vai obrigar ela a não comer a comida que ela comia quando ela vinha do país dela, e lá existe alguns pratos. Qual o problema? Da mesma forma, então assim, é cultura que define, então a gente vai ter que definir o que é uma cultura italiana, o que é bem complicado, a gente pode cair em pensamentos bem complicados, né? Bem complicados e preconceituosos. Segundo, de um lado eles falam, poxa, esses brasileiros só querem um passaporte e não vêm para cá, como se todos os brasileiros fossem, né, isso. Perfeito. Mas, de outro vem a seguinte narrativa falsa e errada de algumas pessoas que aparecem lá no vídeo, falando verdadeiras mentiras, do tipo, essas pessoas vão onerar o serviço de saúde pública aqui, nós vamos fazer, sabe, como se fosse um custo para o Estado. Ok, então vamos pensar que vocês estão chateados e não querem que dê cidadania italiana porque os brasileiros não vêm, mas se eles vierem, eles vão sobrecarregar. Então você quer que eles venham ou não venham? Segundo, para você usar o serviço público de saúde na Itália, você tem que ser residente. Não adianta você estar no Brasil, ter cidadania e falar, opa, vou lá para a Itália já me... Não, calma, você tem que vir, você tem que residir. Enfim, não é que você vai estar lá no Brasil e dando custo para a Itália, não estando. Outro ponto, que foi aí um ponto, né, que até pessoas aí do judiciário, um recente um congresso, né, que houve referência, até, enfim, né, do judiciário, que até falou uma opinião ali, né, que disse, olha, uma coisa eu posso dizer, de todos os casos aí que são julgados, ninguém que é brasileiro e está pedindo a justiça gratuita. As pessoas pagam as taxas, as pessoas, enfim, não dão custo nenhum e pagam muito caro por isso. De todos os pedidos de asilo de pessoas que às vezes chegam de forma ilegal, a regra é pedir justiça gratuita e não querer pagar as taxas, e o Estado paga. Quem está dando esse custo? Né? Vamos ser frios na análise. Ok, eu não estou falando que tem de novo, fazer um contra o outro, mas, poxa, o brasileiro ele é um custo para o Estado italiano? Vamos analisar se ele paga taxa, sabe, de tudo quanto é lado, agora taxa para pedir documento, taxa para processo, e aumentando. Será que é esse custo? É um pouco contraditório também, né? Você falar que é um custo e, enfim, né? A gente vê contradições, no mínimo, curiosas, né? E a gente tem até uma coisa que eu lembrei, Rafael. Essa semana eu estava em Torino mesmo vendo, né? Eles vendem muitos livros ali, né? Nos pórticos de Torino, né? E tem muita loja de livro, enfim, né? Os livros usados. E tinha um livro, né? Que falava l'Italia degli sprechi, que seria a Itália dos desperdícios de dinheiro público. E o cara fez um A a Z sobre todos os casos de desperdício de dinheiro público, sabe? Com coisas que você fala, caramba, sabe? Pra que isso? E aí aquilo morreu. Você vê nitidamente que é jogar dinheiro fora, ninguém utilizou, obras ali, enfim. E aí você fala, poxa, eu procurei lá a letra C para ver se estava Cittadinanza para brasileiro. Não tem. Não era classificado. Então, assim, agora a culpa é dos brasileiros que dão com que custo. Eu gostaria muito de entender que custo é esse. O brasileiro paga, né? Isso não... Nenhum ato mais agora é de graça. Tem um documento aqui, a partir de janeiro, que está cobrando 300 euros para emitir uma certidão de nascimento. Isso não existia. Poxa, você vai pegar a taxa, você emite o documento, ok. Entendeu? Que custo é esse? Fica a pergunta. Realmente. Não, é bom citar essas contradições, né? Pois é. E agora, assim, a pessoa que suspeita que tem aí um avô, um bisavô, um trisavô que veio da Itália, ela pode entrar em contato, então, né, com você, cara, né, com o De Volta à Itália. Tem o Instagram de vocês, que eu sempre divulgo aqui. Tem o site de vocês também, né? Isso, também tem, www.devoltaitalia.com.br. Pode entrar no Instagram, pode mandar lá um direct, ali do direct a gente redireciona também para contatos do Instagram, mas é legal porque, assim, até falando no tema da Rai, né, uma coisa que a gente sempre se preocupou, sim, né,
acho que apesar de tudo, apesar de não julgar, é bacana conhecer também da cultura, sim, italiana. Eu também acho que sim, legal, você que está reconhecendo, sim, conheça. Por isso que no nosso portal, mesmo no Instagram, apesar de ser voltado para a pessoa reconhecer, lá tem muita matéria, muito conteúdo sobre a Itália. Vamos unir, sim, a Itália, né, o reconhecimento à cultura italiana. Acho isso ótimo mesmo, né? Ok, a lei é assim, mas bacana. A gente também produz muito conteúdo para a pessoa também se sentir um italiano, entender mais da Itália. Então também tem muito conteúdo. E ali no direct pode fazer esse contato, sim. Como eu falei novamente, Rafael, a pessoa que ela desconfia, ela pode entrar em contato, não vai ser cobrado nenhum custo para fazer uma análise inicial. A gente orienta, por exemplo, olha, pega aqui o nascimento desse seu avô paterno, manda para a gente dar uma olhada. Isso não vai ser cobrado essa primeira análise para falar se tem um indício, porque muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas eu vou, né, começar a gastar dinheiro com isso, nem faz sentido? Vamos parar por aqui. Não faz sentido. Então a gente já dá esse primeiro sinal verde e marcamos ali um vídeo, conversamos sem compromisso. Maravilha, maravilha. Vamos aos comentários finais, então, né, para a gente já encerrar o vídeo, que está bem longo, né? Mas você tinha falado aquela coisa lá sobre cultura, né? Como que você prova que a pessoa é italiana ou não, como que faz, e isso é uma coisa subjetiva. O italiano, ele pode ser católico, se converter ao Islã. O cara, ele pode vir de um país islâmico, mas ele é ateu, ou ele, sei lá, se converte ao cristianismo, né? Ou, cara, não tem como, questão cultural. É difícil você tratar dessas questões subjetivas. Porém, ao meu ver, né, minha opinião, a questão das leis, né, da criminalidade, né? Há muitas pessoas aí cometendo crimes, né, graves e crimes não tão graves, e que há uma tolerância muito grande que eu vejo aí no Ocidente, na União Europeia, em relação a isso, né, e que, né, eu acho que para mim, assim, esse é o ponto, assim, que define, olha, se você migrou para ter uma vida melhor, vai contribuir, vai respeitar as leis, maravilha, não quero saber de onde você veio, você tem esse direito de pelo menos tentar. Agora, uma vez que a pessoa comete crimes, repetidas vezes até, acho que ela tem que perder esse direito, né, e dar esse direito para alguém que realmente quer viver honestamente, né? Quando eu falei isso, as pessoas pensam que eu tô sendo xenófobo e querendo mandar imigrante embora, né? Não é isso. É basicamente assim, ó, quem é honesto, quem cumpre a lei, e quem é desonesto, às vezes quer tirar vantagem, quer roubar ou cometer crimes piores, que infelizmente tem acontecido aqui e não tem como a gente negar. Mas, de novo, é a minha opinião aí, talvez um pouco controversa. E mais um comentário que eu faço, né, a gente voltando lá à questão da lei, é privilégio branco, é racismo, pessoal, muitos falam aí que é uma lei racista, né, o direito de sangue. Eu acho que é meio que o contrário, porque como não tem limite de geração, chega um ponto que a pessoa ali que vai reconhecer a cidadania italiana, ela pode ser etnicamente totalmente diferente daquele estereótipo do italiano, e ainda assim ter o direito. Pode ser uma pessoa ali que, tipo assim, ela teve um trisavô que veio da Itália, ou seja, ela é 7,5% italiana, e do resto ali ela é indígena, é afrodescendente, é outra coisa, e ainda assim tem direito. Então, na verdade, é o contrário de racismo, né, essa lei, né? Então, tá aí uma consideração. Agora, Caio, mensagem final aí, comentários finais aí pra gente encerrar o vídeo. Bom, Rafael, comentários finais. Concordo com esse seu posicionamento, sim, existe até um grupo que eles, né, começaram a fazer justiça com as próprias mãos aqui, isso é bem sério por conta desses pequenos furtos que cada vez mais que, né, vai deixando, né, às vezes podem escalonar, e eles, segundo eles, claro, é a visão de cada um, eles estão tentando combater com as próprias mãos. Se é certo, não é? Aí cabe ao Estado verificar isso, mas sim, isso é uma realidade. Eu acho que hoje o problema você pode mostrar a realidade, existe sim, né, um abarrotamento, né, um esgotamento do sistema de muitos casos, apesar do que eu te falei, que tem dados aí que são públicos essa semana, de juízes com o mesmo número de casos, onde os processos estão sendo extremamente rápidos, e outros juízes que demoram 4 vezes mais. Então, assim, que já é um outro ponto que eu deixo aqui, tá? Todo dia o pessoal confunde um pouco, né, de prazo, como se o prazo estivesse nas nossas mãos. Você acabou de falar, no caso do seu caso. Pode ser que você teve esse prazo, mas o seu primo, outro conhecido, ele teve um prazo bem menor. Ninguém pode, gente, como advogado, assessor, qualquer pessoa que te ajuda nisso, prometer prazos, tá? Isso é muito sério. Desconfiem muito de prazos muito rápidos hoje em dia e de promessas de prazo. E por fim, assim, o que eu digo a matéria, no meu entender, ela é muito genérica, ela não precisava, ela podia mostrar isso e falar, olha, tem essa realidade, talvez vamos colocar um interlocutor, uma discussão ali mais sadia. Eu acho que vende cidadania é uma coisa que chama atenção da Clique, mas ao mesmo tempo, assim, poxa, no mundo, como você falou, Rafael, que você fala alguma coisa, as pessoas já entendem outra coisa, elas não param para pensar.
é muito complicado. Aquele cidadão médio que ele não entende nada de lei, né? Mesmo o italiano, ele vai olhar e vai falar assim, estão vendendo cidadania, todo mundo tem documento falso no Brasil, é mentira isso. Sim. Então, assim, poderia ser mais neutro, poderia ser um debate... Né? Não entendi. Isso é um preconceito, e quando a gente combate isso, eles falam que, né, nós é que somos os preconceituosos, né, mas acho que é meio contrário aí, e que é mais uma contradição ainda, você já apontou algumas, né, acho que é mais uma contradição. E por fim, acho que assim, a matéria está fazendo que, infelizmente, se tornou muito mundo hoje. Eu vejo que as pessoas estão aprendendo a viver numa lógica binária. Ou é bom, é mal, ou é tudo é nada, ou você é candidato A, candidato B, e assim, quando a gente podia olhar para o Estado e nos unirmos e falar, não, todo mundo que está querendo trabalhar, ter uma vida bacana, lutar contra a violência, essas coisas, a lei pode ser boa para nós todos. O brasileiro que quer ter a cidadania, que faz tudo correto, e que vem aqui, enfim, e para esse, enfim, imigrante de outros países que fala, ok, eu vim aqui, eu pago as taxas, eu movimento a economia, maravilha também. Não existe uma rivalidade, né? Então, hoje, mas como todo mundo está acostumado a viver em rivalidade, né? Ou é A ou é B, ou é mal é ruim, ou você é racista ou você não é, ou você é, enfim. Eles aproveitam disso e parece que passa uma ideia de, olha, esse é o mal que nós precisamos combater, e todo mal está aqui, isso daqui é sempre todo bem, e a gente precisa combater um com o outro, colocar vocês para brigar. Quando, na verdade, poderíamos olhar e falar assim, olha, vamos ajudar todo mundo que quer viver uma vida decente. Ninguém imigra, assim, né, pelo menos na maioria dos casos, de forma lícita, legal, que é o processo que os brasileiros fazem, com algumas exceções, infelizmente, para não ter uma vida, né, não ter uma vida decente, as pessoas sejam ítalo-descendentes ou sejam as pessoas imigrantes. Eu acho que falta, assim, ninguém está falando isso, mas olhar e falar assim, a lei não precisa tirar de um para dar para o outro. E a Itália precisa de gente. A Itália tem uma população que só abaixa. É isso, precisa de pessoas honestas que trabalham, né? Exatamente, só isso. Maravilha. Caio, então, queria te agradecer, muito obrigado, deixar os seus contatos aqui, né? Instagram, site também, quem quiser aí saber mais sobre suas origens italianas, ver se você teve lá um avô, um bisavô, trisavô que veio da Itália, fale com o Caio, os contatos estão aqui embaixo. Muito obrigado, Caio, valeu pessoal, e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.